No mundo de mudança, a sorte segue a coragem, isto é preciso ser capaz de mudar o modo de fazer, de pensar. Mudar o quê? Tudo? Não. Cuidado, quando a gente fala em mudança, tem coisa que a gente nega, tem coisa que a gente protege. Por exemplo, uma aula expositiva, quando feita com conexão com as pessoas, ela tem que ser feita. Há coisa que é antiga, mas não é velha. Você vai jantar hoje à noite aqui em Rio Verde, você não procura um restaurante que está escrito na porta dele: temos os melhores fornos micro-ondas de Goiás. Mas tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. O fogão a lenha é uma coisa que é antiga, mas não é velha. Por isso, quando se fala em mudança, não é um mudancismo. O que é contemporâneo e moderno dentro do Cicobi Crédito Rural? Tecnologia, comunicação digital, capacidade de acesso. O que é antigo? A relação de confiança, o trabalho leal, a capacidade de cooperar. A ideia de que uma cooperativa tem que ter ambição, mas não pode ter ganância. Não confunda ambição com ganância. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais e melhor. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Uma cooperativa é movida à ambição, jamais por ganância. Que a ganância te leva até algum sucesso, mas ela destrói a comunidade, destrói a condição de vida. Claro que o Cicobi Crédito Rural tem ambição, quer mais e melhor, mas não de qualquer jeito. Aliás, um lema não escrito de quem é decente é: não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio, porque há negócios que, embora possam ser feitos, não devem ser feitos. Nessa hora, claro, você é ambicioso, que bom, quer mais e melhor. Eu, Cortella, sou ambicioso, quero mais e melhor saúde, mais e melhor condição, mais e melhor afeto, mas eu não quero só para mim, e nem a qualquer custo. Se você observa, o Brasil, nesse momento, está começando a detectar todos os gananciosos mais recentes. Aliás, uma pergunta que eu me faço, e acho que você também, quando você vê as denúncias, até onde eles iriam? Até onde eles iriam? Depois de 30 milhões, 40 milhões, até onde o cara iria? O que ele faria com aquilo? Outro dia eu ouvi Augusto Cury falar uma coisa ótima. Ele dizia: você quer o quê na vida? Ser o mais rico do cemitério? Olha que coisa interessante. A ambição, que é uma coisa que é antiga, não é velha. Uma aula expositiva. Você já imaginou, se você contar para alguém que você veio hoje à noite aqui no clube e ficou 1h30 ouvindo uma aula expositiva no mundo de tecnologia, mudança, a pessoa vai falar: você está louca? Claro que não. Eu estou usando aqui o mais avançado meio de aprendizado que existe, a tecnologia mais séria de conhecimento, chamada cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que for embora. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por carboidrato, proteína, açúcar e soja. Tem 3 milhões de anos de uso. Inventou tudo isso. Uma coisa que é antiga, mas que não é velha. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tendência de algumas pessoas quando você fala de mudanças velozes, dela mudar todas as coisas. E não é assim. É preciso mudar o que tem que ser mudado. Por exemplo, eu sou professor há 42 anos, será que eu já sei dar aula até certo ponto? Eu preciso conhecer o meu aluno. O que ele ouve? Qual música ele ouve? Qual filme ele gosta? O que o emociona? O que mexe com ele? Para isso eu preciso ouvir o que ele ouve. Eu tenho um hábito, todos os dias sem exceção, eu ouço música por 30 minutos, das 5 às 5h30 da manhã, todo dia.
como eu acordo às 4h30 há mais de 40 anos, das 5 às 5h30 eu ouço música. Ouço o quê? O que o meu aluno ouve. Quando eu quero música para minha diversão, é outro horário. Mas eu sou disciplinado. Amanhã, das 5 às 5h30, antes de eu sair em direção a Goiânia, ouvirei música. Para quê? Para eu estudar. Por exemplo, hoje eu acordei em Goiânia, fiquei meia hora ouvindo One Direction, que é uma banda que meu aluno ouve. Eu preciso saber o que ele gosta. Amanhã eu vou ficar meia hora ouvindo Lady Gaga, Paparazzi, Poker Face, Bad Romance, Alejandro, Telefone. Meu aluno gosta. Se ele gosta, eu não posso achar que ele é tonto. Tem que aprender com ele. Domingo eu vou ficar meia hora ouvindo, é difícil para mim, vou ficar meia hora ouvindo sertanejo universitário. Eu tenho dificuldade. Eu tenho uma esperança em relação ao sertanejo universitário, que eles se formem. Certo? No entanto, é claro que essa brincadeira minha serve para eu dizer algo. Eu sou caipira, eu gosto de música caipira. Mas tem gente que gosta do sertanejo universitário. E quem gosta não é tonto. Eu é que tenho que ter humildade para aprender. Da onde que você tira prazer? Por que você curte aquilo? Por que você gosta de dançar? Porque se eu for arrogante e achar, não, música é Tunico e Tinoco, também é. Música é Pedro Bento e Zé da Estrada, Milionário Zé Rico, também é. Mas não é só isso. Também é aquilo que outros ouvem. Eu preciso lembrar que, junto com coragem e paciência, é preciso humildade para viver tempos que são novos. Eu não posso achar que quem aprecia sertanejo universitário, que ele é frágil, ao contrário. Por isso, quando eu fiz a brincadeira propositadamente, para lembrar o quanto que a gente precisa cuidado com o preconceito, porque o preconceito impede o aprendizado daquilo que a gente não conhece ainda. Ah, isso aí é coisa de gente jovem, não quero saber. Opa, isso aí é coisa de gente velha, não estou nem aí. Cuidado. Ah, Cortella, bobagem isso que você está falando aqui. O pessoal do Cicobi Crédito Rural te trouxe, mas isso eu sei. Eu estou nessa atividade faz 20 anos. Cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está preparado já para continuar fazendo. Exemplo, hoje de manhã, aqui em Rio Verde, uma senhora logo cedo deu sinal para um táxi no hotel. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, aeroporto, que eu vou a Campinas. O táxi disse, pois não. E ela foi. Quando já estava chegando próximo à área do aeroporto, eu falei, engraçado, em Rio Verde, o taxista fala tanto, ele está tão quieto. Acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi, bateu nas costas dele para falar com ele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, o senhor me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, por favor, sabe quem que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o velho te assustando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos que você está apto a fazer. Uma coisa é dirigir um carro funerário, outra coisa é dirigir um táxi. Ah, mas tudo é a mesma coisa. Não. Uma coisa é fazer negócio no Brasil de 2010. Outra coisa é fazer em 2017. 2010 nós estávamos num momento diferente, navegando, comprando coisa, a economia explodindo de recurso, comprando linha branca, viajando, gente fazendo cruzeiro, comendo fora, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, gente comprando outra televisão de celular, tomando iogurte. Mudou. Agora nós estamos numa situação de um desemprego maior, uma turbulência política, uma discussão sobre a economia que ela às vezes oscila. Estamos saindo um pouco daquilo que é encrenca, mas ainda demora um pouco. Mudou. Me perguntaram ontem numa entrevista em Goiânia, na hora de uma coletiva,
quem o senhor acha que vai ser candidato a presidente do Brasil? Eu disse, quem não tiver preso. Certo? Por quê? Porque hoje a situação tem múltiplas possibilidades. De repente a pessoa que até ontem estava jogando pedra nos outros, agora está denunciado. De repente aquele que gritava, que absurdo, acharam conta dele. Não é que está tudo podre, é que a parte que está podre está vindo à tona. Às vezes me fala assim, mas você acha que tem saída? É óbvio, a sorte segue a coragem. Ah, mas esse país é impossível. Cuidado. Os latinos diziam a frase que eu gosto também, eles diziam, o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Cortella, é impossível homens e mulheres terem direitos iguais, na tua opinião. É impossível o Brasil ter uma democracia sólida, na tua opinião. É impossível canalha ir para cadeia, na tua opinião. É impossível organizar o cooperativismo no Brasil, na tua opinião. O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Aliás, Barack Obama conta uma história numa das suas biografias, que quando ele tinha 10 anos de idade, 10, ele que foi criado pela avó, ele um dia chegou para ela aos 10 anos de idade e falou assim, vó, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se ela vira para ele e fala assim, moleque, você tá louco? Você fumou alguma coisa? Como que você vai ser presidente dos Estados Unidos, menino? Isso é impossível. Você nasceu no Havaí, tem nome muçulmano e é afrodescendente? Você tá louco, moleque? Como que você vai ser presidente? Se chama Barack Hussein Obama, é havaiano e é negro? Sabe o que ela falou para ele? Vai que você pode. De onde ele tirou o lema, yes, we can. Vai que você pode. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não estava querendo dizer que era só ele ficar sentado esperando que as coisas iam acontecer. Claro que não. Ele tinha que ir atrás, como ele foi, estudou, aproveitou nos Estados Unidos as políticas afirmativas, que são as cotas, entrou na Universidade de Harvard, que é a melhor universidade do mundo, fez direito, se candidatou a ser contínuo, office boy na biblioteca de Harvard, acabou sendo o editor da revista mais tarde, senador no primeiro mandato, presidente da República dos Estados Unidos, por 2 mandatos. O impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Aliás, se vocês se lembram, quando Obama assumiu a presidência em 2008, a nação norte-americana tinha quebrado de cima e embaixo. 2008, vocês lembram? Está longe, agora os Estados Unidos estão decolando e nós é que estamos encrencados um pouco. 2008 nos Estados Unidos, com os derivativos do subprime, a economia norte-americana quebrou no dia 16 de setembro de 2008, vocês lembram? O banco Lehman Brothers, o banco mais antigo do mundo em operação, faliu. Na sequência, a IG Seguradora babou. Logo depois, General Motors pediu concordata, da qual ele já saiu. Claro, eu, Cortella, gosto de lembrar uma coisa, eu às vezes tenho alguma atividade na Globo News, e a Globo News tem um programa, que agora é diferente, chamado Conta Corrente. E quando começou a crise em 2008, em setembro, eles criaram o Conta Corrente Especial, que era só para discutir a crise. E na primeira semana de outubro, a crise começou na metade de setembro, na primeira semana de outubro, eles me chamaram para discutir a crise, porque Estados Unidos estava quebrando, a Europa estava com dificuldade, nós estávamos ainda sossegados. Me chamaram na primeira semana para discutir a crise, eu e um economista brasileiro de alto nível, professor Alquimar Moura. Naquele dia o programa estava sendo apresentado pelo Ricardo Lessa. E mal o programa começou, chegou um e-mail óbvio de um espectador. Pergunta dele no e-mail: o que faz um filósofo num debate sobre crise econômica? E eu respondi: amado espectador, eu tenho 2 respostas para você. A primeira eu vou dar agora, a segunda eu não posso dar no ar, porque ela tem um componente erótico.
Mas a primeira eu posso dar aqui mesmo, ó. Eu estou absolutamente à vontade nessa conversa sobre crise econômica, completamente à vontade, por uma razão. Todos os economistas até agora, todos sem exceção, que eu vi, ao serem perguntados em relação à crise, quando perguntados o que acham que vai acontecer, todos disseram que não sabem o que vai acontecer. Pois bem, nem eu. Por isso, economista ou filósofo, dá na mesma. O programa seguiu. No intervalo, Lessa virou e falou assim: Cortella, você falou que você tinha uma segunda resposta para o espectador. Você pode falar para mim? Falei: posso, se você desligar o microfone. Ele desligou. Falei: seguinte, eu estava certo, viu, infelizmente. Ele falou: o que você acha que vai ser essa crise? Isso em 2008. Falei: seguinte, você já transou com um gorila? Ele falou: é óbvio que não. Falei: então, nem eu. Mas pode ter certeza de uma coisa: no dia que você fizer isso, vai ser do jeito dele. Por isso eu vou te contar uma coisa: o gorila continua solto. Só tem um jeito de enfrentá-lo: junto. Só tem um jeito de enfrentá-lo: cooperando. Só tem um jeito de enfrentá-lo: com a união. Ele continua solto. Saiu dos Estados Unidos, foi passear na Europa, agora está andando por aqui, animadíssimo. Aliás, uma coisa que ele mais gosta é de gente distraída, gente que acha que não tem saída, gente que acha que quem escapa é sorte. Claro que não. A sorte segue a coragem. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. O Brasil está num momento difícil, sim. Tem alternativa, é óbvio. Se a gente tiver mais inteligência, mais capacidade, mais força daquilo que a gente tem que fazer, mas acima de tudo, se nós sairmos fora de algo que é muito perigoso. No mundo de cenários turbulentos e mudanças velozes, é preciso lembrar do que um dia escreveu um grande italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia. Benedetto di Nursia, que católicos, anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. Benedetto di Nursia, ou São Bento, um homem que fundou uma ordem religiosa magnífica chamada Ordem Beneditina. Ele, que fundou a Ordem Beneditina, criou, aliás, para a ordem um lema que eu acho estupendo, que em latim, você sabe, é ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Mas esse homem, São Bento, fez uma regra de funcionamento. Assim como há um regimento, um estatuto dentro do Cicobi Crédito Rural, existe na Ordem Beneditina um regimento, um estatuto, que é chamado de regra beneditina. De todos os itens da regra beneditina, aquele que eu mais gosto, e eu queria partilhá-la aqui agora, nesses teus 8 minutos de desespero, antes de 21 horas, eu queria lembrar, aquele que eu mais gosto é a regra de número 34. Aliás, o monge que desobedecer essa regra é mandado embora da Ordem Beneditina. A regra 34 de São Bento tinha que estar no alto de toda a escola, toda a cooperativa, toda a família, todo o governo, toda a empresa. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater, nem discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga sem agir? Gente que em vez de acender uma vela, fica amaldiçoando a escuridão. É gente que passa o tempo todo, como eu disse no começo, dizendo: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Aliás, quase sempre, o resmungão, a resmungona, é vagabundo. Finge que está trabalhando. É gente que anda levantando poeira. Cuidado com gente que anda batendo chinelo e levantando poeira, normalmente não está fazendo nada. Até na hora de ajudar a tirar a louça no domingo do almoço, pega uma travessa na sala, vai à cozinha, volta à sala outra vez, fica naquele balé da desocupação.
e no fim da tarde diz assim: estou acabada. Cuidado, é proibido resmungar. Aliás, gente que só resmunga é vagabunda. E para poder ser vagabunda, essa pessoa, como todo vagabundo, ela é pessimista. Todo vagabundo ou toda vagabunda é pessimista. Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é achar que nada pode ser feito. A melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não adianta se mexer. Todo vagabundo é pessimista. Aliás, quando ele é vagabundo mesmo, ele nem chama a si mesmo de pessimista, ele chama de realista, que aí é que não tem alternativa e ele não precisa fazer nada. A única coisa que o vagabundo faz, ou a vagabunda faz, é nada. E a única coisa que o vagabundo faz, você sabe, é sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim: ué, mas não está dando errado. Ele fala: espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem que levantar, ir atrás, sofrer, voltar, acordar cedo, trabalhar muito e buscar juntar com outro, se arrepender, querer largar. Mas não desiste. Todo pessimista é vagabundo e todo vagabundo é covarde. Num país que precisa enfrentar a turbulência, não dá para resmungar. Não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo, mas também não dá para ficar: isso não tem jeito. A sorte segue a coragem. É preciso recusar a vagabundagem. E eu quero aproveitar esses 4 minutos finais teus de desespero para pensar uma ideia, que é a coragem, a paciência e a humildade decidem nossa condição de fazer o que tem que ser feito. Nessa hora, cuidado. Quem é o grande padroeiro dos vagabundos? Hoje é dia para os católicos, anglicanos e ortodoxos de Santo Ângelo. Essa semana nós tivemos a lembrança de outros dentro das tradições. Mas sabe quem é o grande padroeiro do vagabundo e da vagabunda? É o Mendiçá. Lembra-se do Mendiçá? Um dia uma professora de História do Brasil estava dando aula sobre os governos gerais. Aí ela falou sobre o Tomé de Souza, falou sobre o Duarte da Costa. Quando ela estava falando sobre o Mendiçá, ela viu um aluno distraído lá no fundo, e para pegá-lo, claro, virou e falou assim: Paulo, o que fez Mendiçá? Ele disse: fez o que pôde. Cuidado com o Mendiçá. Gente, nós temos que ter mais inteligência para enfrentar o momento. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que cuidar da nossa decência. Eu faço o que eu posso. Gente, nós temos que cooperar mais em direção ao sucesso e a um lucro que seja higiênico. Eu faço o que eu posso. Cuidado, porque o padroeiro do vagabundo é o Mendiçá. Tudo que você diz, eu faço o que eu posso, que é um jeito desanimado, largado, acovardado. Olha só, os cenários são turbulentos e as mudanças são velozes. Há coisas que eu tenho que negar, outras proteger, outras superar. Há coisas que eu guardo, são as coisas antigas. Há coisas que eu descarto, são as coisas que são velhas. Há coisas que eu elevo e supero. Será que eu, Cortella, já sei dar aula até certo ponto? Eu preciso me formar de modo contínuo. Eu preciso ter clareza que no mundo de mudança há coisas que eu preciso também mudar. Por isso, nesses teus 2 minutos finais, eu queria lembrar algo, agradecendo acima de tudo ao Cicobi Crédito Rural por esta ocasião e as palavras aqui colocadas, a atenção, o cuidado, tudo aquilo, que a diretoria e também a MEIR fizeram para que a gente pudesse ter hoje uma situação de reflexão, aprendizado. Mas eu queria lembrar algo especial que me ajuda. A hora que eu terminar, às 21 horas, eu vou chamar a MEIR, ela vem, faz o encerramento, explica como tudo será. Enquanto isso eu saio um pouquinho, que eu vou ao banheiro, que eu sou idoso, e na hora que eu voltar, se você tiver algum livro com gosto dele, escreveria. Às vezes a pessoa não tem um livro, ela quer, às vezes, tirar uma foto. Para quem gosta de tirar foto, eu digo: tire, azar seu, você que sabe. Mas eu farei assim que é a MEIR explicar. Mas eu queria dizer algo a vocês nesse minuto final. Cuidado! A sorte segue a coragem.
É preciso ser capaz de buscar com inteligência, com iniciativa, com decisão, mas acima de qualquer coisa, prestar atenção nas mudanças do mundo, para não envelhecer. O futuro é o passado em preparação. Por isso, uma pergunta para você e para mim: qual passado nós vamos ter daqui a 20, 30 anos? Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala. Melhor é atitude. Você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Dizia, o que tem se eu quiser ser medíocre? Bom, seja. Antônio Bujana, um estupendo ator, diretor, que aliás criou na TV Cultura, da qual eu sou comentarista, o programa Provocações, que hoje o Marcelo Taz apresenta. Ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser, mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna, atenção, Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim, encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga, valeu, Cortella, você procurou, não foi fácil, você procurou fazer o teu possível melhor. Porque se eu chegar para ele e disser, eu faço o que eu posso. Ele falou, então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é, faça o teu melhor, a competência e o risco da mediocridade, é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo, mas não é essa a intenção. Eu não quero ser o melhor professor do mundo, eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. Em 2042, 2052, nós seremos olhadas e olhados como homens e mulheres que fizemos o quê? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Qual é a nossa obra? Quando em 2042, 2052, olharem o nosso tempo, imaginarão que nós somos homens e mulheres que falamos, eu faço o que eu posso. Ou fomos capazes sim de viver e dizer, eu faço o que eu posso. Ou seja, não deixe de fazer o que pode ser feito. E nesse que pode ser feito, faça o meu melhor naquela condição. Evidentemente, se a gente não pode, por conta ainda de um momento de restrições, fazer com que a gente se encontre mais proximamente, como lembrou o Paulo Godoy no início, né, de tirar fotos, mas a gente pode fazer de outro modo. A hora que terminar, o Pedro virá e vai fazer, né, uma foto nossa, mais panorâmica, vamos postar no site da palestra. A gente vai fazer em 3, 4 blocos, provavelmente, né, para poder caber em todas as pessoas. É o melhor na condição que a gente tem, porque é o que equivale. Algo que todas as vezes que posso eu repito:
Eu admiro imensamente, e peço licença ao Godoy para passar 3 minutos, né, das 10h15, mas eu admiro imensamente um médico nascido naquilo que hoje é a Alemanha, uma parte Áustria, um homem que é especial no campo da inteligência, da medicina, um homem estupendo que é Albert Schweitzer. Schweitzer, aliás, foi prêmio Nobel da Paz em 1952. Schweitzer é alguém lembrado em vários lugares, com toda razão. Aliás, até os 30 anos de idade ele era professor, como eu, e aos 30 anos ele decidiu que ele queria fazer melhor a vida dele na vida. E aí ele decidiu fazer medicina. Formou-se aos 37 anos e fez uma coisa incrível. Ele foi embora para o Gabão, na África, onde ele ficou 50 anos, meio século, colocando a vida dele a serviço das outras vidas.